Salve galera do canal Deuses do Cascalho, vídeo novo se iniciando sexta-feira, dia 2 de maio. Pessoal, vamos pra cima, vocês pediram e o Cascalho atendeu. Na tela para vocês agora, Dog Go to the Moon, nada mais, nada menos do que Dog Go to the Moon. Pessoal, vamos ver aí como que tá a movimentação de Dog aqui para vocês. Muita gente ainda perguntando de Dog durante as lives, pedindo essa análise. Então, pessoal, vamos para cima aqui da Dog Go to the Moon, tentar identificar aqui alguns pontos, tá? Primeiramente aqui o 14,90. Quem acompanha aí as lives do canal, a gente comentou isso aqui como o ponto decisivo para Dog Go to the Moon se manter acima dessa faixa de suporte, né, que foi estabelecida aqui no 14,90, e tudo isso aqui, essa região ser considerada aqui uma armadilha, né, para quem fosse aí se aventurar a vender a nossa dogzinha. Então, galera, mais uma análise aí que o canal cravou para vocês. Já deixa o like aí, arrebenta aí o like, pessoal, porque já deu essa movimentação nada mais do que 100% cravado, tá, pessoal? Então o canal aqui tá num momento iluminado, estamos acertando demais, então já chega aí fortalecendo, deixando esse like aí. Vamos buscar esses 4.500 inscritos, tá, pessoal? E Dog Go to the Moon, o que a gente pode começar a olhar aqui de alvos agora aqui para Dog, né, pessoal? A gente teve esse topo no mesmo nível aqui, quando a Dog estava na iminência de cortar um zero, certo? Tinha listagens nos futuros da Kraken e da OKX e quase bateu aquele 1 bi de market cap e o mercado aí derreteu, né, pessoal? Então teve aqui uma queda vertiginosa de 89%, então é um movimento que meme coin costuma fazer, não é surpresa, né, uma movimentação dessa, mas também com uma queda exagerada a gente consegue buscar retornos mais atraentes. Desde o fundo aqui a gente já subiu 200% aqui a Dog. Então, galera, o que a gente pode começar a traçar que é muito interessante, tá? Eu pego aqui o nosso Fibonacci entre topo e fundo. Eu gosto de trabalhar duas regiões aqui, né? Ainda está em tendência de baixa no médio prazo, né? Estamos tentando sair aqui do curto prazo agora, engatando essa tendência de alta. Já temos topos e fundos ascendentes aqui no gráfico da Dog, então abrindo espaço para nos tempos maiores ela buscar retrações. Então aqui vamos colocar a retração de 50% e vou colocar também a retração de 38,2. Gosto de trabalhar com essas duas retrações, tá? Então eu acabei apagando aqui a outra, vamos colocar aqui é de 50. Então, deixa eu apagar agora aqui. Pronto. Pessoal, a gente pode aqui pensar, tá, na Dog agora indo buscar essa região dos 2044 e atenção, porque isso aqui já foi topo anterior, ó. Tá? Então já foi topo anterior, então tem uma confluência, tem resistência nessa faixa aqui dos 2044, tá? Então faz sentido sim. O preço buscar essa retração e a retração de 50%, que também tem uma região aqui que foi resistência no passado. Então estamos bem alinhados aqui com o que a Dog está fazendo, tá, pessoal? Espero que esteja sendo útil aí as análises do canal para vocês. Lembrando que a gente já fez um trade magnífico em Dog, compramos ela no 31,68, tá? Pouco antes ali, na semana anterior da eleição do Trump, e pegamos 200% em Dog. Então, galera, aqui Dog já entregou esse 100%, a gente tem que entender que mesmo que ela continue subindo, pode ter correções ou lateral, tá? Porque aí a gente tem um alinhamento aqui das médias para a gente buscar novas altas, tá bom? Ou a gente também pode ter uma correção que não é no tempo, e sim uma correção no preço. Então, na minha visão aqui agora, o melhor ponto de entrada para Dog, quem está de fora, eventualmente, é buscar essa região aqui do 2021. Não sei se chega ali, né? Já estamos quase nos 2030, estamos falando de uma queda de 50%. Então, teria que ter uma deterioração aí do cenário, o Bitcoin, de repente, indo buscar os 88 mil.
para acontecer uma correção dessa em dog, tá? Vamos ficar de olho, então, nesses 2,044. Deixa eu só ver se no semanal tem algum outro desafio para nós aqui. Olha que 9.1 bonito, né, que a Dog fez e tá dando agora andamento, tá, pessoal? No mensal, ó, isso aqui é um ponto que pode sentir um pouco aí a Dog 2,033, tá, pessoal? Que tem a média aqui descendente, vai dar uma pressionadinha aqui nos preços, tá? Em 2,033. No mais, tá, pessoal? Acompanhar aí o noticiário. Vamos ver o que tá falando aí o nosso maranhense favorito. Então, galera, enquanto eu vou colocando aqui Leônidas na tela, vai deixando o like aí, galera. Vamos fortalecer aí. Vamos bater 200 likes aí nesse vídeo. Voltando a falar de Dog Go to the Moon. Vamos ver se a audiência vai ser boa aí para Dog, tá? Né? Nesse vídeo de hoje aí. Então já mete o dedo no like aí, galera. Bom, o que o Leônidas está falando aqui? Nada muito relevante aqui, só a questão das memes, tá? Dog numa hora tá bem configurado. Realmente, tá, pessoal? A Dog deu uma descolada aí. Vou voltar aqui pro gráfico. Demonstrou uma força aí mais dominante. Vou até colocar aqui a Doge, ó. A Doge ainda não deu aquela acordada que a Dog deu, né? Tá dando uma movimentação aqui, se armando para quem sabe voltar a subir, mas Dog tá interessante, galera. Vamos colocar aqui agora então o nosso Bitcoin para a gente estar fazendo aqui uma análise também do Bitcoin, pessoal. Ó, gráfico limpo, muito bacana aqui. Quem está acompanhando aqui as lives, a gente está trabalhando nesses dois blocos, tá? Desde que a gente perdeu essa estrutura, tá, pessoal? A gente está trabalhando aqui nesses dois blocos de preço e era muito importante que o Bitcoin conseguisse manter acima dos 94 mil, tá? E tá querendo ganhar força aí nessa região. Deixa eu pegar aqui o gráfico que já está mais bem desenhado para vocês. Aí, ó. Olha que bonitão que tá aí, ganhamos essa estrutura novamente, tá? Do 94 mil que foi perdida em fevereiro. Agora, das duas, uma, tá, pessoal? Vou traçar alguns cenários aqui para a gente estar olhando. Tem um certo distanciamento da média de 55 lá no 88 mil, que é o que eu comentei, caso a Dog fosse corrigir, né? Então, o Bitcoin teria que estar indo mais ou menos para essa região aqui do 88.500, tá bom? Então, a gente pode aqui ter um cenário do Bitcoin um pouquinho mais lateral aqui. Lembrando que a gente tem muitos drives importantes para o mercado. Amanhã, hoje no caso aqui, sexta-feira, payroll, dados de emprego. E na quarta-feira, dia 7, já decisão de taxa de juros, pessoal. Então, as casas aí, as agências, já colocando aí no preço também que vai ter corte aí de juros, né? Vamos acompanhar isso daí realmente, né? Muita coisa desse movimento pode já estar colocando isso no preço. Tem casas de aposta também aí colocando o término aí, né, dessa guerra comercial, né? Pelo menos uma trégua, uma negociação, né? Até o mês de junho também. Então tudo isso pode animar os mercados aí e o Bitcoin no meio desse reset, vamos colocar assim, e buscar o seu topo histórico em 109 mil. Galera, pode acontecer sim, tá? Então, esse é um cenário aqui para a gente monitorar, de uma lateralidade para o preço e buscar o seu ATH, né? Vamos também pensar aqui no 100 mil dólares, tá? É um valor aqui psicológico aqui para o preço, uma resistência psicológica para o preço, pode ir lá buscar, ou também, por que não, ao invés de ele fazer um pouco desse acúmulo aqui, ele ir buscar já também direto, pessoal. Então, assim, não é que a gente está sendo muito otimista. A partir do momento que ele está se mostrando que quer ficar acima desses 93, 94 mil, ó, porque foi uma região muito difícil, tá, pessoal? Quando a gente de fato perdeu essa região, pode observar que para retomar
não é fácil, tá? Conseguir permanecer acima dessa faixa de suporte. Então, o pregão de ontem foi um pregão muito importante, né? Para poder o Bitcoin mostrar que quer fechar acima das máximas, né? E por enquanto, nesse momento, ele já está em 97.125, tá? Então, esse acúmulo aqui foi realmente para ratificar que, por enquanto, o Bitcoin está querendo operar acima dessa faixa aqui dos 94 mil, tá? Então, tudo isso anima bastante, tá, galera? Para a gente tentar buscar, quem sabe, o Bitcoin em todo esse caos, né? Ele consegue renovar aí seu topo histórico. É um cenário que a gente está considerando aí também, tá? Passando rapidamente aqui, SUI, região de objetivo aqui chegou próxima, corrigiu um pouco mais lateral, tem um distanciamento também da média de 55, né? Então, quando acontece esse afastamento, pode respirar um pouco mais aqui para depois engatar uma outra pernada. Correção até 2,90 não é nenhum absurdo não, tá? Virtual, outra que explodiu, outra aqui que dá para a gente pensar até correção numa faixa aqui de 1,30, que já deu essa oportunidade no intraday, né, galera? Isso que é complicado. Já deu essa oportunidade no intraday. Do jeito que está configurado aqui agora, eu não entraria, tá? Esperaria um pouco. XRP um pouco mais esquecida, né? Estamos operando essas bandas quando chega no extremo de 1,90 e descarrega no 2,90, mas por enquanto nada muito a fazer aqui, tá? Na XRP. Solana, essa tá mais pronta na minha visão, né? Já fez alguns retestes aqui nessa faixa dos $140. Tá mais parecida com o movimento que o Bitcoin vem fazendo, tá, pessoal? Então tem espaço para ela buscar aqui os $180 aqui. Na minha visão, o gráfico dela tá bem bonito. E o Ethereum da massa, esse tá sofrendo muito ainda, precisa de qualquer maneira sair dessa zona de valor entre a média de 9 a 55, rompendo 1.900, pode ter algum alento para o Ethereum. Vou deixar duas faixas aqui que ele pode querer brigar, 2.100 e 2.500, tá, pessoal? Sei que tá bem difícil, né? Ele vai ter que, o Ethereum, né, vai tentar aí performar algo nesse sentido aqui que ele fez lá no mês de novembro, ó. Então aqui foi realmente o que ele conseguiu melhor entregar aqui de alta num espaço curto de tempo, ó, 70% de alta, né? Eu tô falando disso aqui em 30 e... Vamos fazer certinho aqui. Estou falando aqui de 32 barras, né? 32 dias corridos para ele entregar mais ou menos 70% de alta. Então vamos ver se o Ethereum consegue fazer algo parecido, né? O fundo foi aqui em 1.400, não distanciou muito ainda disso, né? Já pegamos aqui no 1.470, tá? A compra do Ethereum que a gente publicou aí para os membros. Então, pessoal, aproveita, vira membro do canal. Quem é membro do canal pegou aí SUI em 1,80, tá? Então, pessoal, parece até piada, né? Mas quem é membro do canal aí viu que a postagem foi feita antes aí, foi quando estava tudo realmente no caos que a gente se posicionou. Pendle nos 2,50, então magnífica entrada também. E Solana nos $100, tá? Então já está dando 50% também em Solana. Ela fez o fundo aqui em 95, beleza? Então, galera, obrigado demais aí. Conto com vocês aí para deixar o like, se inscrever, virar membro aí do canal. Vamos trocar mais ideia aqui na live. Dog Go to the Moon, voltamos a falar dela. Deu 100% já do ponto que a gente estava analisando. Cuidado com a ganância, já subiu 200% do fundo. Pode, quem está dentro da posição, vai controlando aí o risco, tá bom? E tenta ir embolsando alguma coisa para não devolver tudo aí para o mercado, caso o mercado venha aí querer surpreender a gente negativamente. A gente não sabe aí, o que a gente sabe é que o Bitcoin já está subindo bem forte aí por uns bons dias, tá bom? Obrigado demais aí quem acompanha o canal, tamo junto. Deixa aí o seu comentário com a moeda que vocês querem que a gente analise na próxima, ou o seu sentimento de mercado também. Qualquer opinião aí de vocês é muito bem-vinda, pessoal, para a gente trocar essa ideia, essa figurinha aqui nas próximas lives também. Um forte abraço a todos aí, uma ótima sexta-feira e continuidade de feriado aí, quem tá de folga. Valeu!